Olá a todos. Semana passada eu não postei vídeo, né? Porque, bom, eu tenho trabalho de faculdade, né? E aí a gente tem que dar uma adiantada, principalmente agora que é fim de ano. Mas aí a gente volta aqui, né? Com um novo vídeo. Né, pra gente tá continuando, né? Com esse trabalho aí de estar postando um vídeo por semana. Aí dessa vez agora eu vou postar dois, né? Que aí para continuar com os temas. Na verdade é aquilo que eu falei, eu quero continuar com esse trabalho, tá divulgando aí um pensamento positivo, né, para tá mudando a vida das pessoas, né, para que elas tomem um rumo um pouco diferente daquilo que costumeiramente a gente vê, né. Então a gente vai começar. Hoje eu vou falar sobre medo, medo, né. O que que é o medo? Eu vou estar olhando aqui, mas na verdade eu tô falando aqui, mas eu tô olhando aqui no meu computadorzinho, né? Porque eu sempre faço a anotação, né? Do que acontece, né? É, e aquilo, né? Outro dia eu tava pensando o que é o medo? Por que ele existe? Falando francamente, o medo ele é um dispositivo de defesa do ser humano. Então ele está inerente ao ser humano. Ele não quer dizer que o ser humano não tenha coragem. Onde existe o medo, existe a coragem também. É uma coisa inerente ao ser humano. Como é que acontece? Às vezes a gente tem medo de muitas coisas, né? Então vou colocar aqui. A maior parte dos nossos medos vem por motivos que desconhecemos. Isso é uma verdade. A maioria dos nossos medos vem de coisas que não conhecemos. Não temos ideia do que é ou por que acontece. Simplesmente vimos acontecer. Então a gente entende que se for perigoso para mim, então eu tenho medo. Se não for, vou ter medo porque chega até mim. Um exemplo disso é você ter medo de um inseto. Todo mundo tem medo de inseto. Eu particularmente não gosto de barata, né? Mas vira e mexe aparece uma baratinha, você vai lá, pega o veneno, vai matar ela. Não é o certo, o certo não seria matar, né? Porque querendo ou não, a barata ela só tá dentro da sua casa porque ela tá procurando algo para comer. Então ela não tem intenção nenhuma de te fazer mal, só tá procurando coisa para comer. Ah, você tem que matar, né? Porque é um inseto assim, como que eu posso dizer? Asqueroso, né? Nojento, né? A maioria do pessoal pensa, e acaba matando a barata. Eu não tenho medo de barata, mas eu acho um inseto bem nojento mesmo, né? Muito feinho, né? Então acaba matando. Já tem pessoas que têm pânico da barata, né? Mas se você for analisar, é aquilo que eu falei, a gente tem medo daquilo que não conhece. Quando você for analisar mais atrás, nossos ancestrais tinham medo dos insetos. Muitos vão achar que são venenosos. Realmente existem tipos de insetos que são venenosos. E outros que são só nojentos, como a barata. Mas, de todo caso, a gente tem medo. Mas é aquilo que eu falei. A gente geralmente tem medo daquilo que a gente não conhece. Eu fui fazer um curso de brigada de incêndio outro dia. E tem gente que tem medo do fogo. E o instrutor falou, né, que existem pelo menos três maneiras, né, de extinguir o fogo. E no caso é o que? Você eliminando um produto químico do fogo, que é o combustível, o comburente, né? E a situação, né, de aquecimento. Quando você elimina um dos três, o fogo desaparece. Então, é básico. Você pode fazer por abafamento, ou jogar água ou jogar uma espuma que congela. Esses três elementos químicos, né? No caso até a água é um elemento químico. Eles tiram um desses fatores que propagam o fogo, né? O aquecimento, o comburente ou uma coisa que causa a combustão, né? E é isso. Então, no fim de tudo, quem tem medo de fogo é aquilo que eu estou querendo dizer. Quando você tem conhecimento do que é que você tem medo, daquilo que é interior a você, que causa o medo, então você tem um meio já de combater. Aí eu falo assim, o medo em si é algo natural, faz parte do ser humano. É claro que cientificamente temos medo de insetos por causa dos nossos ancestrais. Isso faz com que ficássemos o mais longe possível de qualquer inseto. É uma verdade, quando você foi fazer um estudo aí para nossos ancestrais, é,
existem insetos, como eu falei, ainda existem insetos que são venenosos, né? A- Às vezes não são venenosos, mas picam, né? No caso da abelha, já tomei por causa de abelha, dói. Vespa, já tomei também dói pra dedéu, né? Dói muito. São insetos que eles são agressivos, então o ser humano, como defesa, né, até para se proteger, né, a vida, ele acaba tendo medo de insetos, né? Vamos ver aqui mais um. Isso é um meio de proteção. É, e como eu disse, eu particularmente também eu digo, eu não sou fã de muitos insetos, né? Mas eu já vi uma joaninha bonitinha, né? Ela já andei. E quem já não viu uma borboleta azul, né? A borboleta azul é muito bonita, mas é um inseto. Tem gente que tem medo. Uma, inclusive já pousou em mim. De boas, não tem que ter medo do inseto, né? Uma coisa, a gente tem medo de algumas coisas e a gente acaba tendo medo de outras coisas. Só que eu quero entrar num outro medo, né? O que eu falei? O medo agora é o medo ao desconhecido aqui. É, o medo que eu quero passar é isso. Tem pessoas que é um medo mais trabalhoso, é um medo do desconhecido, pois justamente não conhecemos. Tem pessoas que chegam ao extremo de não conseguir sair de casa por medo, mas é algo que ela desconhece. Nesse caso, deve-se procurar ajuda profissional. Eu vou frisar bem isso aqui. As pessoas que têm. É um tipo de medo, né? A gente chama de síndrome do pânico, é uma ansiedade aguda. E as pessoas acabam tendo medo de não. Medo de sair de casa. Não estranhe quando isso acontecer. Mas, o que eu friso? Procure ajuda profissional. Que aí ele vai saber te orientar, né, da melhor maneira possível. Quando chegar nesse nível de uma forte angústia, de você não conseguir levantar, não conseguir sair para trabalhar ou fazer as coisas mais simples da sua vida, procure ajuda profissional. O que eu estou falando aqui é mais filosófico, né? Mas nesse caso já é uma coisa do próprio corpo, né? E aí precisa sim de uma ajuda profissional. Não pode ser descartado isso aí. Isso aí também faz parte da sabedoria humana. É, por exemplo, eu falo o medo do futuro. O medo do futuro é normal e ficamos querendo descobrir como vamos estar futuramente, né? Como nós vamos estar, com quem como vamos estar, como nós vamos trabalhando, como será que a gente vai ter dinheiro, será que a gente vai ter uma casa? São perguntas que vêm com o tempo, né? E eu posso falar pra você, a verdade única é que o futuro é 100% presente. Todas as nossas ações que tomamos no momento presente é o que determina o nosso futuro. Não tem, não tem meio termo, é isso. Você trabalha, você estuda, é, o esforço no seu momento presente vai ser a glória no seu futuro. O nosso futuro depende do que a gente faz agora. O que a gente está fazendo, o que a gente está pensando há uns segundos atrás. Então a gente está sempre pensando no futuro, mas nós temos que estar empenhado no que a gente faz agora. O que vai determinar o nosso futuro é o que a gente faz agora. É isso que eu quero deixar bem claro. É, é 100% presente. E por isso, mais do que você tenha, mais que se tenha medo, se tiver uma meta e seguirem nessa direção, com certeza vai ser aquilo que desejou. É como se você fosse professor, né? Eu desejo ser professor daqui 5 anos, 10 anos. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer a faculdade, né, de pedagogia, vai ter que estudar 4, 5 anos aí a fio. Mas quando você terminar seu curso, depois você apresentar lá o TCC, essas coisas todas, você vai ser um professor. E pode ser que seja até mais, né? Porque para ser diretor de escola, por exemplo, tem que ter esse curso aí. Faz um cursinho à parte, não sei exatamente, né? Mas de início é isso. Tem que ter um trabalho, tem que ter tem que ter um trabalho duro aí. Não tem como você chegar e falar, eu tenho medo do futuro. Tem medo do futuro? Tem. Todos nós temos medo do futuro. Eu tive, você vai ter, todas as pessoas vão ter. Mas o que determina mesmo o futuro é isso que eu tô falando. É o esforço no momento presente. Vai levar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Quem vai determinar isso é você. Mas tem que ter um esforço no momento presente. É, mudanças, né? Tem gente que tem medos de mudanças, né? Mudanças bruscas, né? A gente vê uma coisa que você não está preparado e acontece, né? De você ter uns probleminhas aí. É, o que acontece? Mudanças sempre acontecem. Mudanças sempre acontecem.
Se você jogar uma pedra no lago, ele não será mais o mesmo, pois existe uma pedra nova no seu interior. O lago continuará o mesmo, mas tem uma pedra lá dentro. Se você chegar na beira do lago e pegar uma pedra e jogar lá dentro, o lago vai estar lindo e formoso lá, mas ele vai ter uma coisa diferente, o que? Uma pedra. Ele sofreu uma mudança. As ondas, quando você jogou a pedra, aí a água pula para fora, entrou ar, ficou aquela ondulaçãozinha. Mas o lago está lá belo e formoso, bonito, e você vai estar olhando, nossa, que lago lindo, mas agora ele tem uma coisa nova, é uma pedra. E tem o envolvimento de uma pessoa, que foi você, que você jogou a pedra dentro do lago. Olha que coisa maravilhosa. É isso que acontece na nossa vida. Mudanças vêm querendo ou não. Vai acontecer. O que eu posso dizer para você? Não liga para mudança. Elas estão aí para te dar um novo conceito da impermanência das coisas. As coisas não se mantêm do jeito que está. Elas acontecem porque precisam acontecer. As mudanças precisam acontecer. Precisam acontecer certas coisas para que haja uma mudança. Para melhor, né? A gente sempre espera que seja para melhor. Se acontecer alguma coisa ruim, mas de qualquer forma, essa mudança, mesmo que for para ruim, será para que a gente tenha uma relevância de que as coisas não são permanentes. Então a gente tem que estar sempre preparado para essas mudanças. Tem gente que tem medo de mudança. Ah, eu não quero mudar de emprego. Ah, eu não quero. Acontece uma mudança dentro do emprego. Aceite e se adapte. É o que eu melhor posso falar para você. Se adapte. Se adaptar significa revolução. Quando você se adapta a uma nova condição de vida, significa que você está se adaptando. Não quer dizer comodismo. Comodismo é diferente disso. Quando você tiver uma posição incomodada, você vai estar estagnado. As coisas vão estar mudando e você vai estar simplesmente parado. Nada vai te afetar. Porém, entretanto, quando as coisas terminarem de evoluir ou de mudar, você vai perceber que você está parado. Isso é estagnação. Agora, como você muda de acordo com as coisas que estão mudando, significa que você está ativo, você está proativando, você está se modificando junto. Logicamente que a gente procura uma coisa melhor. Se modificar para uma coisa, por exemplo, ruim, mas você estiver se conseguir sobressair em cima disso, significa que você está melhor. Então não tem que ter medo de mudança. Mudanças acontecem mesmo e é o natural da vida humana. A gente nasce, envelhece, né? Esse é o sentido natural da vida. E o medo aqui, né, de não conseguir realizar algo. O que também é normal em todo. Todo ser humano tem medo de não realizar algo. O que diferencia os que conseguem realizar alguma coisa de outros que não conseguem é nenhuma. Aí você deve estar tudo mais. Mas a pessoa que consegue realizar alguma coisa, ela tem alguma coisa que faz ela realizar. E a pessoa que não consegue realizar alguma coisa na vida é igual? Resposta: não, não é nenhum, não existe diferença. A diferença que tem é. Todos têm o potencial de realizar qualquer coisa na vida. Qualquer coisa na vida. Todas as pessoas têm o potencial de realizar qualquer coisa na vida. O que muda é que alguns conseguem usar esse potencial sem medir esforço. E tem outros que já fica, não sei, dá aquela preguicinha, que às vezes envolve acordar mais cedo, às vezes não. Mas o que eu falei? Depende de como você usa o seu potencial. Todos nós temos potencial. Então não existe diferença entre pessoa que consegue fazer e que não consegue fazer. O que determina essa diferença entre uma coisa e outra é simplesmente o potencial. O uso do potencial. Todos têm potencial. O uso do potencial. A vontade de fazer. Esse, em suma, é isso. Simplesmente a vontade de fazer. Quando você determina em si que você quer fazer algo e busca de todas as formas realizar aquilo que você deseja, você já é um vencedor. Você é um vencedor. Você já está acima do seu medo. Né? Porque eu estou tratando aqui no vídeo é de medo, né? Nós temos medo de várias coisas, mas aquilo que eu quero passar é que quando a gente não conhece o nosso medo, quando a gente não conhece o nosso medo, aí a gente fica numa situação complicada, né? A gente não consegue realizar as coisas porque a gente tem medo. Principalmente isso que eu falei, de mudança, de medo de não conseguir realizar as coisas, né? Medo do futuro. Esses medos, eles existem e estão aí, é normal do ser humano, mas o que muda é isso. Agora, como eu disse, né, eu tô falando uma coisa aqui, mas é séria. Tem gente que já tem medo de outras coisas, né, e vai mais além, é um medo mais forte. Como eu falei, tem pessoas que eu já vi, casos, pessoas têm medo de sair de casa. Esse medo de sair de casa tem que procurar ajuda profissional.
Tem várias pessoas aí que estão dispostas a ajudar. Procura as pessoas também que vão ter, pessoas que vão ter decidido ajudar. E para os demais também. Mas o que eu queria mais tratar aqui é esses medos que a gente tem, sabe o que conhece ele, mas não sabe exatamente como ele funciona, que é isso que eu falei. Medo do futuro, medo de mudança, medo de não conseguir realizar as coisas. É um medo interno, é natural, ser humano tem. Mas tem como, a gente tem como ultrapassar eles. Esse é o que eu quero passar para vocês, tá? Tem como ultrapassar, tem como estar fazendo. É uma coisa natural aí do ser humano, tá? Mas tem que ser com vontade, tem que ter com determinação de fazer. Já esse medo que eu acabei de mencionar aí, que às vezes a pessoa tem medo de não sair de casa, chora sem motivo aparente, né? Uma coisa angustiante. Inclusive esse negócio do angustiante eu já passei. Você chega numa situação que você fica meio dói no peito e você simplesmente chora. Esse é um medo já um pouco. É um medo que precisa de ajuda profissional. Já tive, já passei por isso, eu sei como que é. Mas estou aqui, superei, né? E estamos aqui, eu tô fazendo esses vídeos aqui para vocês para dizer que tem sim solução. Para os demais medos aí, tem solução sim. Para esses daí, a gente tem que procurar ajuda profissional, que é uma coisa da sabedoria humana, tá? No mais, eu agradeço pelo vídeo e até a próxima.